Glória a Deus, aleluia. Boa noite a todos, a graça e a paz, igreja, amém. Boa noite você em casa, Deus abençoe vocês, um ótimo culto para nós, para vocês em casa. Um abraço de toda a igreja Batista Novo Tempo, é um prazer enorme, o nosso coração aqui está ardendo de vontade, receber mais de Deus nessa noite. Todos nós, eu, você em casa, nós podemos nessa noite adorar a Deus, receber Deus no nosso coração, cada vez mais isso na nossa vida, amém, igreja? Amém, povo de Deus? Maravilha com vocês? Que Deus abençoe todos vocês que estão aqui na igreja e vocês que estão em casa. Compartilhe esse culto, compartilhe mesmo. Jesus é a única salvação da nossa vida, é Ele que pode mudar tudo na nossa história, na nossa vida. E é mais importante do que isso, é a gente poder hoje orar. É isso que nós vamos fazer agora. Então, você que está em casa, muito boa noite. Vamos orar nessa hora, vamos fazer um período de oração. Eu convido toda a igreja a se colocar de pé, tá bom? Para a gente orar, amém, igreja? Deus abençoe, vamos orar, você em casa também, coloca a mão no seu coração, em nome de Jesus, nós adoramos o Senhor nessa noite. Louvado seja o Senhor, pela liberdade, Senhor, de expressar o nosso culto aqui ao Senhor. Oh Deus, totalmente seja adorado neste lugar, seja bem-vindo neste lugar. O Senhor é bom, a Tua misericórdia está em nós, Pai. E nessa noite cura as nossas vidas, restaura o nosso altar nessa noite, fortalece esse que está cansado, levanta esse que está caído, sustenta a nossa fé nessa noite com amor, com graça, com revelação da Tua palavra. Tu és fiel nessa noite, Pai, nós Te adoramos. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Visita esse lar nesta hora, essa casa, essa família que escuta essa oração, que escuta essa palavra, seja ministrada por Deus nessa noite. O nome de Jesus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos, o que nós pensamos nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Pode se assentar, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Vocês têm a palavra de Deus aí, pega a palavra agora nessa noite, está lá em Efésios, glória a Deus, capítulo 1 de Efésios. Deus tem uma palavra para você nessa noite, amém, igreja? Amém. Deus tem uma palavra para você em casa, para todos nós, para mim, para todos nós nessa noite. Glória a Deus nessa noite. Eu quero dividir com vocês um versículo muito abençoado aqui. Acharam Efésios? Capítulo 1 de Efésios. Muito boa essa palavra. É algo que nessa noite nós vamos partilhar isso. Muito importante, amém? Acharam? Você em casa, acompanha comigo. Diz assim a palavra de Deus, Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, amém? Olha só, bendito o Deus de Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, aleluia, glória a Deus, amados. Palavra abençoada, hein? Palavra de Deus nessa noite para nós, que nós possamos nessa noite entender de uma vez por toda que nós somos abençoados, amém? Glória a Deus por esse versículo nessa noite. Ou seja, você é abençoado e ponto final, amém? Nós somos abençoados, ponto final nessa noite. Nós já fomos abençoados, amém? E nessa noite nós vamos aprender isso nessa noite. Ah, mas você está falando que eu sou abençoado. Você em casa é abençoado. Bendito seja. Olha, você viu o texto que nós lemos? Em Cristo Jesus.
nós somos abençoados com todas, fala comigo nessa noite, todas, fala assim, ó, todas as bênçãos são minhas nessa noite. Eu quero, nessa noite, ser bênção de Deus para você, ser um canal de bênção para você, para a sua vida. Mas a palavra de Deus, o inimigo das nossas almas, ele tem uma maneira assim, sabe, ele tem uma arma específica para tentar, ou até mesmo para ativar isso na nossa vida, para deixar que nós não sejamos abençoados, do qual nós lemos o texto. E uma coisa que o inimigo tem, é uma arma que ele tem bem forte, encontra nas nossas vidas, ou na sua vida, ou na minha vida, uma maneira que ele encontra, é o que está escrito lá em Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, onde fala que o meu povo sofre por não conhecer a Escritura sagrada e nem o poder de Deus. E quando a pessoa não conhece a Escritura sagrada, preste atenção nessa noite que Deus está falando. Diz o livro de Oséias 4:6, o meu povo perece por não conhecer a Escritura sagrada, não conhecer as palavras de Deus. Isso é uma arma para o inimigo trabalhar na nossa mente, trabalhar no nosso coração, trabalhar no nosso entendimento. Então você nessa noite fica esperto nessa noite, se volte para a palavra de Deus. Você que está em casa, se existe uma arma que o inimigo tem para destruir cada um de nós, é o que Oséias 4:6, é quando nós não conhecemos a revelação. Apocalipse, fala comigo, Apocalipse, outra vez, Apocalipse, preste atenção que eu vou falar para você, quiser anotar, anota, não tem nada a ver com o fim do mundo. Nós estamos vivendo um apocalipse, a gente está cansado de ouvir isso, não tem nada a ver com isso. Volto a repetir, a palavra apocalipse não tem nada a ver com o fim do mundo, está lá no fim da Bíblia, Apocalipse de João, no grego, significa, Apocalipse significa revelação. Quem quer ter revelação nessa noite? Quem quer ter revelação nessa noite? Quem em casa quer ter revelação nessa noite? Então você tem hoje um apocalipse para você, ou seja, Deus tem um apocalipse nessa noite para nós, amém? Amém, povo de Deus? Mas como eu falei para você, o inimigo, ele é astuto. Quem que é o inimigo do Velho Testamento? Faraó. Faraó tipifica o diabo, tipifica usado pelo mal. Quando o povo clamou para Moisés, para sair do Egito, quando Moisés chega para ele e fala para ele, deixa Faraó, o meu povo ir. Aí o que Faraó faz? Faraó fala, não, Moisés, o povo queria sair, para adorar ele, aí ele fala o quê? Para Faraó, deixa o meu povo ir. Aí Faraó fala, não, deixa, vocês vão, mas deixa o gado. Ele quer fazer um gatilho, ele quer fazer uma barganha, ele quer fazer um contato ainda com o povo de Deus, ele quer deixar uma marca do povo de Deus. Aí, o que Moisés fala? Não, nenhuma unha ficará. Aleluia! Está dizendo assim, ó, eu não aceito maldição. Que ficar meu gado o quê? Que ficar resto o quê? Nenhuma unha do nosso povo vai ficar no Egito. Nenhuma unha vai ficar. Ele está dizendo assim, ó, eu não vou dar brecha,
Mas o diabo, usado por Faraó, queria negociar. E uma das coisas que o diabo mais está fazendo nesses dias, nesse tempo oportuno chamado agora, é negociar a nossa fé. Nós aprendemos a palavra fé o quê? A vida inteira, eu e você em casa, escutou isso. Nós escutamos isso. Nesse tempo, todos nós de conversão, de revelação da palavra de Deus, nós escutamos que nós precisamos ter fé para agradar a Deus, sim ou não? Hebreus, o escritor de Hebreus fala o quê? Sem fé, não fala lá? No livro de Efésios, Hebreus 11:6? Sem fé é impossível eu agradar a Deus. E nós temos a revelação de fé o quê? Cantando na igreja, chorando, aí eu tenho fé. Adorando, aí eu estou com fé. Orando em língua estranha, eu tenho fé. Não é isso. Ter fé não é isso. E a vida inteira, as pessoas impuseram em nós, eles deram uma direção para nós, que ter fé é esse tipo de coisa, mas não é isso. Mas ninguém nunca ensinou nós o que é ter fé. Você já parou para pensar nisso? Você em casa já parou para pensar nisso? Todos nós falamos que temos fé, mas eu nunca vi ninguém ensinar, a não ser o que nós vamos aprender hoje, o que é ter fé. E você vai ver que isso é uma revelação. Vou falar agora para você, vou tentar passar para você o que eu aprendi, o que eu apliquei na minha vida essa semana. Me ensinaram a vida inteira de conversão minha, que eu tinha fé, mas nunca ninguém parou para ensinar eu o que é ter fé. Que eu tinha fé era uma coisa, eu aprendi. Está na igreja, está adorando, está aqui cultuando a Deus, está assistindo culto em casa, tem uma camisa gospel escrita e orando, profetizando, orando, ministrando, lendo a Bíblia. Ter fé, isso, eu achava que era isso, mas não é. Você lembra quando Abraão foi chamado por Deus? Deus chamou ele, não chamou a mulher dele. Presta atenção você em casa, essa é a palavra para nós, o apocalipse nosso nessa noite, ou seja, a revelação nossa nessa noite, é isso. Entenda, você vai sair daqui hoje tendo fé, amém? Como ter fé então, Alexandre? Como é eu ter fé? Você que está em casa deve estar perguntando, seu pai está deixando eu louco. Não, tem uma revelação para você nessa noite, como é ter fé. Não é só ler a escritura, vem pelo ouvir a palavra. Não é só por isso, mais do que isso. Abraão, ele teve um filho, não teve? O único filho. E Deus não é bobo. Deus pediu o que ele tinha? O mais precioso. Ainda que ele tinha mulher, mas o mais precioso dele, o que era? O filho, não foi? Pega agora a lenha, pega as suas coisinhas aí e vai para o monte. Pega as pedrinhas, monta o altar, não foi isso? E agora, deita o seu filho. Aí tudo bem. Ele foi fazendo todos currículos, todos o histórico, todo o que estava em pauta para ele fazer, ele foi fazendo. Pegou a lenha, pegou o fogo, pegou a corda, pegou o punhal, ou seja, o martelo, o machado, eu não estava lá. Foi pegando tudo, não foi, Lucas? Foi pegando tudo, foi planejando o altar, e pegou o que ele é mais precioso, colocou, e foi colocando. Quando ele colocou o seu filho da promessa ali, o filho único, aí o menino deitado, certo, pensou, pai, está tudo aqui, mas cadê o cordeiro? Aí, meu irmão, entra a revelação.
Aí você recebe nessa noite em casa, recebe agora aí na igreja, aqui no altar, vem a revelação. Aí o que Abraão fala? Ele olha para o céu, olha do lado, chegou a hora, o dia inteiro preparando aquilo, e rumando o holocausto, para fazer queimar ali o filho, e de repente faltou o que agora? O cordeiro, para furar, mas ele coloca o menino, e agora vai ter que ser o menino. Aí ele fala, com a boca dele ele confessa, Jeová Jirê, significa Deus proverá. Amém, igreja? Amém, povo de Deus que está em casa? Deus proverá, Ele libera a fé, Ele libera a palavra, Ele ensina como a gente ter fé. Para você ter fé, você tem que liberar. Quando você libera a palavra, você está dizendo, vai acontecer, Deus proverá. Ele falou ali, na hora, Deus proverá. E o que aconteceu, gente? Deus proveu o cordeiro naquele dia, aleluia. Era uma revelação. Da onde que veio a revelação? Da boca de Abraão. Ele profetizou. Que interessante você em casa, que me escuta nessa noite, em nome de Jesus, começa hoje a declarar na sua vida a bênção. O versículo que nós lemos, igreja, amém? Foi qual versículo? Que Deus nos abençoou, Efésios capítulo 1, versículo 3, com todas, a palavra todas, ou toda, tem Bíblia que está todas, no plural, tem Bíblia que está toda, significa no grego, toda, ponto final, significa que não tem mais espaço para nada, ou seja, que nós lemos lá, que o Senhor nos abençoou, está no presente, no passado ou no futuro? Abençoou, fala gente, presente, passado ou futuro? Passado. Se está no passado, o que aconteceu? Nós somos abençoados hoje no futuro, amém? É uma revelação, isso chama revelação, Efésios 1, 3, Apocalipse na minha vida, para você em casa, para nós que estamos aqui. Deus já te abençoou, você é abençoado de Deus, Deus está provendo um escape para você, Deus está provendo uma solução dos seus problemas, Deus está dando provisão nessa noite na sua vida, no seu casamento, na sua história. Você jovem que está aqui, receba a revelação de Deus nessa noite, receba a fé nessa noite para vencer, amém, igreja? Desperta nessa noite para a fé, e o que Deus quer nessa noite, é que nós declaramos com a nossa boca, confessamos, que somente Ele é o caminho, somente Ele não era a cura não, Ele é a cura, está no presente, está no meu futuro agora, bem perto, Ele é a minha cura, então eu não vou ficar doente, eu posso estar vivendo doente um momento, mas eu sou sarado pelas pisaduras de Jesus nessa noite, amém? Amém, igreja? Você é nessa noite curado por Deus. Lembra daquele centurião? Não precisa ir na minha casa não, porque eu sou homem de palavra. Ele está dizendo, eu declaro para ele, ele vai, eu declaro, ele vem, ele está dizendo o que, irmão? Ele estava liberando a palavra de fé, ele estava liberando a palavra de cura, daqui mesmo onde o Senhor está, eu sou autoridade, e se o Senhor falar para mim que ele está curado, eu vou chegar, vou falar para ele lá, você vai receber a cura, porque Jesus te curou, amém? Amém, povo de Deus? Então nessa noite declara a cura, declara a cura na sua vida, para de falar besteira, para de falar bobeira, para de falar, se Deus quiser vai dar certo. Deus sempre quis, Deus sempre quer que você seja feliz, que eu seja feliz, mas é nós que colocamos, que limitamos a nossa fé. E o que Hebreus 11:6 fala? Que sem fé é impossível agradar a Deus. O livro do escritor de Hebreus, capítulo 11 inteiro, fala sobre a fé. Pela fé Abraão, eu acabei de explicar de Abraão para você o que ele fez. Pela fé Noé, pela fé Enoque, pela fé a prostituta Raabe, cita um monte lá pela fé. Ou seja, está dizendo assim, ó, declaramos, nós liberamos a palavra. Quando você libera a palavra, olha só, uma coisa que eu aprendi e vou dividir com você em casa e vocês na igreja, em nome de Jesus, jovem, em nome de Jesus, ter fé é declarar, amém?
Declarar com o quê? Com a boca. Eu citei o centurião para você, mas existem várias pessoas na Bíblia que declarou. Um deles, Jesus. Onde ele chegava, o que você quer que eu te faça? O que ele estava querendo dizer? Estava dizendo? Eu estou declarando já para você a cura. Que eu veja, então veja. Ele estava liberando, ele estava declarando com a boca. E você estava dizendo, isso é fé. Isso é fé, igreja. Talvez você está sofrendo em casa, porque você está murmurando, você está reclamando da vida, o mês está começando, não está bem, declare, não está dando certo agora, mas é um momento só, é a preparação do holocausto, é a preparação do altar, é a preparação, mas tem o martelo, tem a pedra, tem tudo certinho, a corda, tem a obediência minha, mas quando eu declarar, eu vou declarar que Jeová Jireh, significa Deus proverá, Ele vai prover nessa noite o escape, Ele provê a cura na sua vida, Ele provê o milagre que você tanto precisa, Ele provê na sua vida uma nova história. Sim, assim você declarar a partir de hoje, levanta e anda, aleluia. Nós precisamos entender isso, gente, que revelação, que Apocalipse precisa da nossa vida. O Apocalipse não é o fim do mundo, não. Quem falou isso para você mentiu. Apocalipse significa revelação. Nós precisamos de revelação, não de revelamento. Eis que te digo, não estou dizendo que as pessoas que falam isso são usadas pelo diabo, não, tem muitos que são usados pelo capeta, sim. Pessoas sempre procurando líderes, procurando igreja, procurando não sei o quê. Eu vou lá, se o fulano falar comigo, o outro lá lê a sorte, e você está procurando um escape, ele está procurando uma barganha, como eu falei de Faraó. Faraó não queria fazer isso com Moisés, e Moisés falou, não, vai meu gado, vai o meu povo, mas eu vou falar para você, deixe o meu povo ir. Moisés estava dizendo assim, eu estou declarando fé nesses caras, nós vamos, e Moisés falou, nenhuma unha ficará. Ele está dizendo o quê? Não vai ficar nada para ser amaldiçoado, porque o meu povo é abençoado. Meu irmão, entenda nessa noite, começa a declarar na sua família, palavras boas, elogios, sabe? A gente precisa de um mentor, nós precisamos de uma pessoa de fé. E quem que é essa pessoa? Sou eu mesmo. Começa a declarar, vai dar certo, já deu certo, eu vou conquistar. É mais um tempo só, amém? Ter fé é isso, meu irmão, fala amém? Amém ou não amém? Nessa noite, você pode falar isso nessa noite, declara pela fé, começa a declarar pela fé nessa noite, na sua vida, na sua casa, começa a declarar um futuro melhor para você, começa a declarar, minha esposa é curada, meu filho está curado, minha mãe está curada, a minha casa é uma bênção, a minha igreja é uma bênção. Começa a liberar isso, meu irmão. Olha aqui, chegou o tempo da gente declarar com a nossa boca, confessar com os nossos lábios. A boca, a Bíblia fala que ela procede a bênção e ela procede a maldição. O que nós estamos falando? Mais bênção ou a maldição? Quantas coisas estão acontecendo? Quantas coisas estão colhendo hoje o que nós declaramos dias atrás? Quantas coisas nós estamos declarando hoje, o que nós fizemos mês atrás, anos atrás, tempos atrás, passado atrás, mas estamos vivendo o presente e colhendo o que nós plantamos. Fé é declarar com a boca, fé é declarar, eu consigo, eu vou passar esse vale, mas vou passar, porque Jeová Jireh vai prover o escape para mim. Amém? Quantos de nós nessa noite precisa declarar na carreira da nossa existência? Fé. E nós aprendemos, como eu falei no começo, e volto a repetir para você, ensinaram que nós deveríamos ter fé, mas nunca ensinaram como nós deveríamos ter fé. Eu estou tentando passar para você que está em casa, você que está aqui na igreja, que ter fé é declarar, é profetizar,
é profetizar. Nós não precisamos correr atrás de ninguém, não. Nós temos o cânon sagrado. A palavra de Deus em si, ela é o que o Senhor diz. Amém? E nessa noite nós precisamos fazer isso na nossa vida. Moisés falou: deixe meu povo ir, Faraó, mas nenhuma unha ficará. O que ele estava fazendo? Ele estava declarando: eu não vou deixar pedaço nenhum para trás, não. Você precisa declarar isso na sua vida em casa. Declara na sua família. Declara no seu emprego. Pare de reclamar, pare de murmurar, faça alguma coisa. Declare, profetize. Vale dos ossos secos. Estava dizendo o quê? Ezequiel estava querendo dizer o quê? Osso com osso, tendão com tendão. Ele estava profetizando, ele estava declarando. Amém? Abraão, ele declarou: Jeová Jirê. Ele estava dizendo: Deus proverá o holocausto, Deus proverá o cordeiro. Ah, meu irmão, isso é fé. Por isso ele foi o pai da fé. E nós estamos declarando o quê? Ah, não vou não, pandemia, vai ficar com o coronavírus sim, não participo não, nunca vai participar, porque já está declarado que você não vai participar. Está vendo como é que a gente é falho, gente? Isso acontece comigo. A palavra nessa noite, para mim e para você, nós precisamos agregar isso na nossa vida. Fé. É tamanho do grão de mostarda? É, mas que jeito que ela é? Eu começo a declarar, eu começo a profetizar, eu começo a determinar, eu começo a dizer: vai embora doença, eu começo a dizer: vai embora capeta, vai embora da minha vida, do meu casamento, do meu namoro, da minha história, do meu estudo, do meu negócio, do meu futuro, da minha jornada, da minha casa. Eu estou declarando. Começa a orar para você ver em guerra, desse jeito para você ver. Daqui a pouco você vai sentir: nossa, parece que saiu um peso daqui das minhas costas. Ai, saiu um sono. Porque você declarou, você profetizou. Fé. Isso é fé. A palavra que nós declaramos é fé nessa noite para você, amém? Chegou o tempo, igreja, da gente tomar posse da bênção. Da gente tomar posse da bênção. Talvez você não entendeu isso nessa noite. Chegou o tempo de você em casa a determinar a sua vitória, a determinar a sua bênção. Em nome de Jesus. Chegou o tempo de você a começar a declarar. Porque vocês que estão aqui na igreja, vocês que estão em casa agora, aprenderam de uma vez por toda. Não do jeito que ensinaram, que nós deveríamos ter fé, mas nunca ensinaram como nós deveríamos ter fé. Isso é para mim e para você nessa noite. Sair daqui hoje, eu estou forte hoje. É isso nessa noite, igreja. É isso que Deus quer de nós nessa noite. Valentes, pessoas capazes, pessoas que podem. Porque o livro, lá Paulo, ele relatando, lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, está falando o quê? Que todas as bênçãos já foi dada. Lá no passado. Para quem? Para quem já morreu? Não. Para você. Para mim. Elas estão intactas, mas já foram dadas. Então nós não precisamos de mais nada. Então, não. Só tomar posse. Quando eu tomo posse, eu declaro nessa noite: eu sou abençoado. Ponto final. Sai de mim todo mal. Isso é bênção. Eu estou declarando fé. Eu estou declarando: a bênção é minha. Porque já foi dado lá atrás. Paulo, ele escrevendo, ele falando que Jesus Cristo nas regiões celestiais, ele já apoderou disso para mim, para você. Amém? E nós precisamos entender isso, de uma vez por todas, que todas as bênçãos espirituais já foram dadas no passado, para mim, para você, para nós, desfrutar ela hoje. Você em casa, em nome de Jesus, começa a declarar, começa a profetizar isso na sua vida, começa de uma vez por todas nessa noite a tomar posse da sua armadura.
do capacete da salvação, do escudo da fé, da couraça da justiça, da sandália da preparação do evangelho da paz, da palavra que é a espada, aleluia, do Espírito, aleluia, nessa noite, do cinturão da verdade. Isso é armadura, Efésios 6,10, já foi apoderado isso para nós, já foi posto isso para nós, e nós estamos fazendo o que com ela? Deixando de lado, deixando à toa, murmurando, reclamando, blasfemando, fazendo coisas erradas, que minam a fé, que apagam a fé. O que ensinaram para nós foi errado, que nós deveríamos ter fé, mas não ensinaram como nós deveríamos ter fé. Isso me chamou a atenção, isso que eu estou dizendo para você nessa noite, a declaração com a sua boca, você está dizendo: agora eu tenho fé, e eu declaro: morte, sai da minha casa, eu declaro: eu sou curada, eu sou curado, porque a palavra em Efésios capítulo 1, versículo 3, fala que todas as bênçãos, no grego significa todas, 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 não existe nenhuma, não, é todas, são minhas, são suas, são revelações de Deus para nós nessa noite. Amém, igreja? Amém, jovens? Vocês são nessa noite abençoados. Diga amém. Amém. Amém, povo de Deus. Você que está em casa, você é super abençoado, porque Efésios 1:3, todas as bênçãos já foi me dada, com promessas nas regiões celestiais. Lembra quando Daniel estava orando? O anjo lá parou a guerra lá, a oração dele ficou interrompida um tempo, mas falou para ele: desde quando você abriu a boca, já foi liberado para você. Meu irmão, o que ele estava dizendo? Desde o dia que você declarou, oração para o teu povo, oração virado para Jerusalém, oração, meu irmão, começa nessa noite a declarar, sabe, começa nessa noite a declarar, começa a declarar nessa noite: Senhor, eu quero te honrar, declarando nessa noite, honras. Jesus Cristo falou muito sobre honra, ele falou: eu honro aqueles que me honram, e isso é para nós nessa noite, voltar a honrar Ele, voltar a ser fiel com Ele, e voltar a tomar posse da nossa bênção. Não deixa as pessoas do seu lado serem abençoadas à toa, não. Seja você um abençoador, e seja você abençoado nessa noite. Amém? Quem crê nisso? Quem crê nisso nessa noite? Em nome de Jesus, você em casa, você é uma abençoada. Você é um abençoado de Deus nessa noite. Começa a declarar nessa noite, na sua vida, na sua casa, na sua história, um novo tempo, uma nova caminhada com Jesus, um novo recomeço, uma nova história. Amém, igreja? Nessa noite, fala comigo nessa noite: Apocalipse significa fim do mundo? Não, significa revelação. Ou seja, eu, nessa noite, tive uma revelação. Nessa noite, eu estou tendo uma revelação nessa noite, que Deus me ama, que Deus tem um propósito na minha vida, que Deus me escolheu para ser uma promessa nessa terra de bênção, que Deus nessa noite, Ele provê um cordeiro no lugar do sacrifício que eu estou vivendo, que Deus nessa noite proveu, Ele é Jeová Rafá, Ele é Jeová Rafá, Ele é o Jeová Jirê, o Deus que provê o escape para mim nessa noite. Amém, igreja? Que Deus abençoe vocês nessa noite, que Deus abençoe a sua história, o seu caminho, que Deus possa nessa noite ter falado com você, que vocês tenham uma noite de revelação pela frente na sua vida, um novo tempo, uma nova história. E você que está em casa, não fica aí não, amanhã temos culto às 10 horas da manhã aqui, amanhã à noite também, às 7 horas da noite, novamente, estaremos aqui com a revelação. Revelação é a palavra de Deus, é o que Deus tem para nós nesse dia, tão difícil, que tanto para o rico como para o pobre,
Com uma pessoa que não tem Deus, está difícil também. Mas nós temos a revelação nessa noite, que é a palavra de Deus, como promessa. Já foi liberado no mundo espiritual, como diz o Efésios, capítulo 1, versículo 3. Todas as bênçãos nas regiões celestiais foram liberadas para você em casa, para mim aqui na igreja, para vocês. Amém, povo? Amém, jovens? Recebe aí nessa noite. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, você em casa, por outros ficasse de pé, colocasse a mão no seu coração e recebesse de Deus nessa noite, que Ele tem para você uma revelação ainda sozinho, mais que uma profecia. Uma revelação é um apocalipse, significa revelação. A maior revelação que nós temos hoje é que Jesus Cristo está voltando. Ele está aqui, Ele te ama, Ele ama você em casa, Ele perdoa os seus pecados, Ele quer te abençoar nessa noite. Ele não era a cura, Ele não era o caminho, Ele é o caminho, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso é uma revelação. Ele é a cura, Ele é o nosso pastor, Ele é a nossa porção nessa noite, Ele é o nosso sumo pastor, Ele está no comando da nossa vida, da sua casa, Ele cuida, Ele tem a última palavra. E quem falou que não vai dar certo? Os médicos? Quem falou que não tem cura? Mas Jeová Jirê, aleluia, o Deus da provisão, da cura, o Jeová Rafá, Ele está aqui nessa noite, Ele te cura, Ele te sustenta, Ele te chama pelo nome, Ele quer nessa noite dar um novo começo, dar uma nova jornada de vida para você. Ele quer que você profetiza aí agora: eu sou curado, eu sou curada pelo sangue de Jesus. Como aquele centurião, manda uma palavra sua só, Senhor, e ele será curado, porque eu também sou homem de palavra. Ele estava dizendo: eu também declaro com a minha boca, e ele me obedece. E quando aquela fé foi liberada, Jesus falou para ele: vai. E ele foi, chegou em casa, o cara estava em pé, trabalhando, curado, porque foi liberado, na boca dele foi liberada. Profetiza aí agora, profetiza sobre o vale dos ossos secos da sua vida. O que está seco, volta a ter tendão. O que está seco, volta a ser restituído nessa noite, volta a dar fruto nessa noite, Senhor. O Senhor é o Deus que cura, o Deus da provisão, o Deus que liberou todas as promessas nas regiões celestiais para nós. Eu tomo posse, Pai, na minha família, da cura, da casa minha abençoada. Meu filho é abençoado, a minha filha é abençoada, a minha esposa é abençoada, os meus animais é abençoada. Aleluia, abençoado nessa noite. Assim como Moisés falou para Faraó, eu digo nessa noite: deixa o meu povo em paz, deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir, deixa o meu povo em paz. E nenhuma unha ficará nessa noite para o diabo, para Faraó. Nessa noite, nenhuma unha ficará em casa. O meu povo vai marchar, o meu povo vai sair do Egito, da Babilônia, vai sair das unhas de Faraó. E nós declaramos isso nessa noite: deixa o meu povo em paz, deixa essa família em paz, demônio, deixa essa família em paz, capeta, deixa essa família em paz. Deixa o povo ir marchar, deixa o povo ir adorar, deixa o povo ir adorar nessa noite. Seja abençoado você em casa, seja abençoado você aqui na igreja. O Jesus está dizendo para você ir, Jesus está dizendo para você marchar, Jesus está dizendo para você tomar posse da promessa. Assim como Abraão, naquela noite, ele falou: Jeová Jirê, e Deus proveu para ele. Significa Deus da promessa. Deus da promessa nunca falha, Ele proverá. E nessa noite, Ele proveu o escape da nossa casa, do nosso futuro, do nosso bem maior. E nessa noite, lá em Efésios, capítulo 1, diz que todas as promessas de Deus em Cristo Jesus já foram dadas, todas, ela é minha. Toma posse nessa noite, igreja, toma posse você em casa, em nome de Jesus. Seja abençoado, seja abençoada, no nome poderoso de Jesus Cristo, porque é Ele que reina esse templo, é Ele que está nesse altar, é Jesus Cristo, o Deus que provê, o Jeová Jirê, o Deus que provê nessa noite a nossa vida
está nas mãos dele, em nome de Jesus Cristo, amém? Vamos aplaudir Jesus, bem forte, igreja. Deus abençoe você, viu? Uma ótima noite para vocês. Que Deus abençoe você que ficou com a gente até agora aqui. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? Você em casa, muito obrigado pela sua companhia. Fica aí um abraço do pastor Cledon, pastora Valquíria, são os nossos pastores líderes aqui. Nós estamos debaixo de uma liderança abençoada, viu? E nós queremos abrir um convite para vocês. Amanhã, de manhã, às 10 horas da manhã, Santa Ceia, né, Lucas? Santa Ceia, amanhã de manhã, às 10 horas da manhã, tá bom? Nós estaremos ceando com o Senhor aqui, juntamente com os pastores, com a igreja. Você que não deu nome, deixa seu nome na parte da igreja, tá bom? E você à noite, que quer vir à noite, deixa o seu nome também, venha cear conosco e fazer parte e tomar posse da bênção, em nome de Jesus, tá bom? Um ótimo final de semana, um bom feriado para vocês. Não deixe de congregar. Hebreus 10, 25 fala para a gente não deixar de congregar, ou seja, venha para o culto amanhã, traga um amigo, tá bom? Que Deus abençoe vocês, um ótimo noite para vocês, um bom final de semana, fique com Deus, um beijo para vocês, um abraço para minha esposa em casa, para todos os nossos ouvintes aí, fica aí o abraço do Espaço Jovens, de toda a galera que está aqui, Deus abençoe vocês, parabéns para o Lucas, viu Lucas? Deus abençoe você, nós vamos orar para o Lucas, vamos estender as mãos para ele, abençoar ele. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos o Lucas, que está completando mais um estágio de vida na vida dele, Pai. O Senhor é um Deus que proveu essa vida nesse altar, nesse lugar aqui, que o Senhor seja o Jeová Jireh da vida do Lucas, Pai. Continue abençoando ele como menino valente, como homem de Deus, como um menino na casa de Deus, assim como Samuel, cresceu na casa do Senhor. Ah, Deus, que o Lucas possa levar esse legado para frente, no trabalho do futuro dele, na história de jornada da vida dele. O Senhor é um Deus que separou esse menino, desde o ventre, ele foi, ó Pai, consagrado ao Senhor, e o Senhor, como foi com Abraão, ó Deus, no sacrifício de Abraão, o Senhor foi o Jeová Jireh, o Deus que proveu, Deus, o cordeiro naquele dia para Abraão, e nessa noite está provendo um cordeiro para o Lucas, ó Pai, uma provisão para ele vindo nesses dias, e ele está nesse sacrifício de vida dele, Pai. O Senhor é o Jeová Jireh dele, como promessa, em nome de Jesus. Lucas, você é abençoado da igreja, abençoado nosso aqui, e muito mais de Deus nessa noite, amém? Dá um abraço no Lucas aí de lado, Deus abençoe o Lucão. Um abraço para toda a igreja, tá? Já despedi da igreja, uma boa noite. O pastor Cledão está mandando um abraço para todos. Amanhã, Santa Ceia, eu já avisei aqui. Nós estamos aqui de portas abertas para te abençoar. Muito obrigado, uma boa noite a todos, um bom feriado. Amanhã, Santa Ceia, às 10 horas da manhã e novamente à noite. Nós estamos aqui com os pastores, com os líderes, com a igreja, para te abençoar, no nome de Jesus. Uma boa noite a todos. Fica aí um abraço da igreja Batista Novo Tempo. Um novo tempo para você, é o que Deus tem. Boa noite. Obrigado, igreja.